então de Palavra de Deus, momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão, mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Mais uma palavra poderosa para abençoar o seu coração hoje. Hoje eu quero falar sobre para você que tem orado, que tem buscado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu irmão, pela sua irmã. Ou talvez você que está me ouvindo, que tem se afastado ou se afastou da presença de Deus e trocou Deus pela vida desse mundo, pelas, como vou dizer, das porcarias desse mundo. E talvez você está sem força. Você sabe que o seu lugar é na presença de Deus, você sabe que o seu lugar é na casa de Deus, e talvez você está sem força para voltar. Eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. No momento de reflexão de hoje, eu quero intitular como tema dessa reflexão, intitular como Com Deus ou Sem Deus. Em 1805, nasceu George Miller. George Miller levava uma vida desregrada e fazia sua mãe sofrer muito. Levava uma vida conturbada de bebidas, jogos, drogas. E certa feita, quando a sua mãe estava morrendo, George Miller, no mesmo tempo, jogava baralho no antro de prostíbulo e jogatina. E mesmo sabendo que a sua mãe tinha morrido, ele continuou vagando pelas ruas, bebendo pelas noites, e logo foi parar em uma prisão como vagabundo e ladrão. Muitos anos depois, em uma cidade da Inglaterra, um cortejo fúnebre estava passando. Todas as bandeiras estavam a meio pau, todas as lojas estavam fechadas e milhares de pessoas se enfileiravam pelas ruas da Inglaterra. Muitas pessoas estavam derramando lágrimas, pois todos queriam prestar a última homenagem a George Miller. Em algum lugar, durante seus muitos anos, George Miller, aquele que fazia tantas besteiras, ele teve um encontro com Cristo na Galileia. Ele entregou sua vida e George Miller se tornou talvez o maior exemplo de fé em Deus de todos os tempos. Ele se tornou um pai para milhares de crianças abandonadas e cuidou delas com muito carinho, contando e confiando apenas no Senhor e em suas necessidades. Não há situação ruim neste mundo, queridos. Não há situação ruim que não possa mudar. As situações ruins desse mundo, não existe meios pelo qual ainda, quando Deus trabalha, que não possa ter a intervenção miraculosa do poder do nosso Deus. Quando tudo parece perdido, um simples pedido: Senhor, ajuda-me, pode fazer toda a diferença.
pode transformar a situação. Uma simples atitude de fé pode levar-nos do desespero à paz, da inquietação ao regozijo do coração, da derrota iminente à vitória tão ansiada e tão desejada. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Não depende dos nossos esforços, nem da nossa capacidade, nem das pessoas influentes que conhecemos. A mudança de alguém, basta crer em Deus, confiar que para Deus tudo é possível e que nele somos mais do que vencedores. Jamais poderemos dizer que nós somos ruins demais para Deus, que somos ruins ao ponto de que Deus não queira nos aceitar e que nem somos bons demais para precisar de um Deus, porque talvez existem pessoas que dizem: eu sou bom demais, eu não preciso de Deus. Quer sejamos maus ou bons, precisamos de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é a porta para a nossa mudança, o caminho para nos conduzir à felicidade e à vida eterna. A nossa vida, independente de qual seja, ela precisa ser totalmente dependente de Cristo. Assim como Cristo mudou a vida de George Miller, Cristo pode mudar a sua vida ou de alguém da sua família. Só basta crer. A palavra de Deus, queridos, em João, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados, nesse momento de reflexão de hoje, contamos a história de um homem, um fato verídico, de um homem chamado George Miller, que viveu na época dos anos, no século XVIII, vamos dizer assim. E George Miller é alguém muito importante da história, que era um homem que a vida era toda destruída, desgraçada, envolvido com vícios de jogos, envolvido com a perdição. Um homem que nem valorizou o enterro e os últimos suspiros da sua mãe, que para muita gente era um desgraçado, que não teria futuro e nem mudança de história. Mas certa feita, esse homem encontrou com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo na Galileia. Ele encontrou Jesus no seu coração. E Jesus mudou a história desse homem, que se tornou um grande ajudador. Se tornou um pai de multidões de órfãos e necessitados da Inglaterra. Um homem que mudou a história e vida de muitas pessoas, que cobriu o seu passado deplorável, o seu passado perdido, com atitudes de mudanças de caráter de cristão. Aonde, quando chegou o dia do seu velório, ou do seu cortejo fúnebre, como podemos dizer, todo o pessoal da sua cidade, principalmente da Inglaterra, paravam pelas ruas para poder ver e acenar, dar último adeus a um caixão e ao corpo de George Miller. Pessoas pela cidade choravam, porque aquele grande homem de Deus se fora. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: a Bíblia fala sobre a história, eu falei esses dias e vou repetir, sobre a história de Paulo. Quando o Senhor manda que Ananias vai
até a casa onde estava Paulo. Depois de ter encontrado com Jesus no caminho de Damasco, o Senhor deixou cego por 3 dias, até que o Senhor falou com Saulo, que se transformava em Paulo. Até que o Senhor falou com ele dizendo o seguinte: eu vou enviar alguém para te ajudar. E o Senhor foi a Ananias e falou: Ananias, vá lá, exponha as tuas mãos, coloque suas mãos sobre a cabeça dele e ele vai voltar a enxergar. E Ananias disse para o Senhor, contestou com o Senhor, dizendo: mas ele não presta. Aquilo ali é perseguidor de crente, aquilo ali é... E o Senhor disse: olha, realmente ele tem todos esses defeitos, mas para mim ele é vaso escolhido. Para mim ele é homem de Deus. E a gente conhece a história de Paulo, as cartas, as igrejas, o homem que se tornou para o Evangelho e para as nossas vidas. O profeta, a boca de Deus que Paulo se tornou. O educador, o doutrinador da igreja de Cristo. O que eu quero dizer hoje para você, a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para você, é que talvez você possa olhar para o seu filho, para a sua filha, que talvez você possa olhar para aquele irmão, para aquela irmã, talvez você possa olhar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo e ver uma impossibilidade de um trabalhar de Deus na vida dele. Talvez porque ele é um coração duro, talvez porque ele é um ranzinza, talvez porque ela está muito envolvida com esse mundo. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: a transformação dessas pessoas não vai da influência que você tenha com outros homens. A transformação dessa pessoa não vai com a influência que você tenha com amigos. A transformação dessa pessoa não vai por você obrigar ou forçar essa pessoa a ser de Deus ou servir a Deus. A transformação dessa pessoa não vai ser só porque você é cristão e que eles vão querer ser porque só você é. A transformação dessa pessoa vai, no meu entender, por intermédio da sua persistência na oração, persistência da sua fé, de acreditar que por mais impossível que seja uma transformação desse filho, por mais impossível que seja uma transformação desse marido, por mais impossível que seja a transformação dessa esposa, por mais impossível que seja a transformação de alguém da sua casa e da sua família, nada, você tem que acreditar nesta palavra. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para o poder de Deus. O Deus que muda vidas, o Deus que muda a história, pode mudar a vida do seu filho. O Deus que mudou a vida de Jorge Emílio, o Deus que mudou a vida de Saulo, o Deus que mudou a minha vida. Porque um dia disseram que não tinha jeito. Um dia disseram para minha mãe: seu filho vai chegar no caixão. Um dia disseram para minha mãe: seu filho é uma desgraça. E mesmo assim, ela acreditava. O que eu quero dizer para você, com a palavra que hoje Deus coloca no meu coração, para você mãe, para você irmã, não desista de orar. Não desista de ser modelo e referência cristã. Ainda que todos desistam do seu filho, todos desistam, esposa. Ainda que todos desistam dele, ou todos desistam dela. Se você tem Cristo, se você acredita no poder do Deus que você serve, se você acredita no poder da palavra de Deus, se você acredita, eu creio que Deus pode mudar cativeiros, eu creio que Deus pode mudar a história de vidas e famílias, eu creio que Deus pode mudar aquela pessoa por quem você tem orado. O diabo talvez tenha vindo com situações para fazer você desanimar. O diabo talvez tenha vindo com situações para dizer: desista de orar, não terá jeito, não vai ter jeito.
Mas eu quero dizer para você a palavra de fé que Deus coloca no meu coração hoje para ministrar sobre sua vida. Eu não sei se você recebe, mas Deus está impetrando na minha vida uma fé poderosa para dizer para algumas pessoas a palavra que Deus coloca, a revelação que Deus me dá hoje é para dizer para algumas pessoas: não desista dele, não desista dela. Oh, meu Deus. Eu quero profetizar que estas pessoas que hoje talvez te trazem tristeza, essas pessoas que talvez não aceitam o seu direcionamento, essas pessoas que talvez não te obedecem, essa pessoa que talvez te traz tristeza hoje, essa pessoa que faz parte do teu sangue, faz parte da tua família, faz parte da tua aliança. Eu quero declarar, eu quero profetizar na vida de quem quer crer, que Deus hoje, através dessa palavra e através da fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Talvez você estava sem fé e hoje Deus me traz uma palavra de fé para declarar na sua vida que através da sua fé Deus vai mudar cativeiro, Deus vai mudar a história. O que você precisava era fé e hoje a palavra de Deus acende a chama da fé dentro de você. Talvez as situações, talvez aquilo que tem acontecido tem matado você na fé, tem entristecido o seu coração, tem feito você desacreditar. Escuta a minha voz, Deus pode mudar. E se você está me ouvindo, se você é esta pessoa que talvez está desgarrada, que está longe da presença de Deus, que está com uma vida conturbada, se você está me ouvindo agora e você tem vivido nos vícios, na jogatina, você tem vivido na prostituição, você tem vivido no pecado, no adultério, você tem vivido uma vida que você sabe que não é para você e você tem sentido isso, você que está me ouvindo agora, que tem sofrido por isso, você que precisa de uma mão amiga, escute a minha voz. Tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você. Você que acha que está sozinho, você que acha que está abandonado, você que acha que ninguém mais quer saber de você, você que acha que ninguém te ama. Se esse áudio chegou até você, se essa palavra está chegando até você, é porque alguém te amava tanto que ouviu essa palavra e decidiu mandar para você. Decidiu dizer para você uma coisa: eu ainda acredito na sua transformação, eu ainda acredito. Se esse link chegou até você, se essa mensagem chegou até você, você que está aí nesse mundo de desgraça, nesse mundo de perdição, eu entendo você, eu já passei por aí, eu sei o que é isso, eu sei o que é essas prisões, essas cadeias, eu sei o que é isso, mas eu sei também do poder de um Deus que pega o homem do lixo, do nada, do montouro e coloca para se assentar no meio dos príncipes. Eu sei de um Deus que muda e o meu Deus usa a minha boca profética para dizer para você que está aí, homem, você que está aí, mulher, jogado às traças, jogado ao lixo, o meu Deus manda dizer que tem alguém orando por você. Provavelmente essa pessoa que te enviou esse áudio, essa pessoa que te enviou esse link, essa pessoa que te enviou, alguém ora por você, alguém está orando por você. Alguém está acreditando, ainda que você acha que ninguém mais pensa em você, ainda que você acha que ninguém mais acredita em você, assim como George Miller, assim como Saulo de Tarso, assim como esse pregador que está aqui, esse humilde servo que está aqui, que um dia teve uma vida desgraçada dentro do Rio de Janeiro, hoje tem uma vida transformada e uma família abençoada. Eu quero profetizar, assim como Deus fez na minha vida, assim como Deus fez na vida de Saulo, assim como Deus fez na vida de George Miller, o meu Deus tem poder para tirar você daí. Elabaia chora bacaia. Eu me lembro quando eu estava na perdição, quando eu estava no vício das drogas, cheio de cocaína. Eu me lembro cheio de maconha, desgraçado. Eu sabia que eu estava na desgraça, eu sabia que eu estava com a vida destruída, mas eu não tinha força para sair daquele mundo, eu não tinha força para sair daquela porcaria.
Eu via minha mãe chorar e eu queria fazer ela parar de chorar, mas eu não tinha força para isso. Eu era uma desgraça para minha família. Eu entristeci o coração dos meus pais, eu entristeci o coração da minha mãe. E eu não queria aquilo, eu queria sair, mas eu não tinha força. Mas existia alguém orando por mim. Eu creio que a tua oração, pai, mãe, irmã, irmão, vai mudar o cativeiro dessa pessoa. E você que está me ouvindo, eu me lembro quando eu estava no meio dessa desgraça, no meio dessas porcarias. Eu não era crente. E eu dizia para Deus: Deus, eu não te conheço tanto. Eu dizia para Deus: Deus, eu sei que eu estou no pecado. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que isso não é vida boa. Eu dizia para Deus assim: Deus, me tira disso. Me liberta disso. Eu dizia para Deus, não era ninguém que dizia: você precisa ser liberta, era eu que pedia. E talvez você que está me ouvindo, você diz isso: Deus, me tira disso, e você não tem força para sair. E talvez você que está me ouvindo, seu filho está lá. Ele pede, talvez ele não fala para você: eu nunca disse para minha mãe: mãe, continua orando. Eu nunca disse para minha mãe: mãe, eu quero sair, porque nem para isso eu tinha força. Nem para isso eu tinha força. Mas eu dizia para Deus, mesmo sem conhecer Deus como eu conheço hoje. Eu dizia: Deus, Senhor, não me deixa morrer de overdose. Quando uma vez eu quase morri de overdose, o meu corpo começou a adormecer dos pés à cabeça, uma dormência estranha. E todo o meu corpo foi tomado. Eu falei: eu estou morrendo. E eu disse para uma pessoa, disse: olha, eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou dar muita tristeza para minha mãe. Ela vai chorar. Mas não diga para ela não ter muita tristeza. Não diga que foi overdose. Diga que eu bebi e morri, mas não diga que foi droga. Porque eu não queria magoar o coração da minha mãe. E naquele dia eu falei para Deus: se o Senhor me tirar daqui, Deus, eu vou te servir, Deus. Eu quero te servir. Eu queria servir a Deus, irmãos, mas eu não tinha força. Eu queria servir a Deus, irmãos, mas eu não tinha um amigo para me levar para Deus. Todos os meus amigos me levavam para desgraça. E aquele dia eu apaguei. Quando levantei no dia seguinte, eu levantei com alegria no coração. Eu falei: eu estou vivo, eu estou vivo. Eu tinha feito uma promessa para Deus, só que eu não consegui cumprir a promessa. Uma semana depois eu estava naquela porcaria de novo. E alguém poderia dizer: você não teve palavra para Deus. Eu não tive mesmo, porque eu não tive ninguém que me ajudasse. Eu também não sabia pedir ajuda. A culpa não era das pessoas, a culpa era talvez minha. Mas quando chegou a hora certa, Deus foi trabalhando. E quando eu pisei dentro da igreja pela primeira vez, Deus tinha me colocado enfermo. Eu pisei numa igreja, eu não queria ir, mas não tinha mais jeito, estava muito enfermo. Eu falei: vou lá na igreja ver se eu melhoro, senão eu morro. Porque a minha perspectiva era de morte. Mas eu não queria deixar minha mãe triste. Eu não queria deixar meu pai triste. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, um pastor fez uma oração, uma simples oração na minha vida. Que aquela dor que eu sentia começou a ir embora. Voltei no dia seguinte, de chinelo de dedo, bermudão, camiseta, regata. Era assim que eu estava indo para a igreja. Talvez você critique a forma que as pessoas vão para a igreja. Não é a roupa que vai dizer quem ele é, mas é aquilo que ele quer por dentro. E eu fui de novo, e o pastor orou mais uma vez, e o restante das dores que eu estava sentindo estava indo embora. Eu estava sendo liberto. Uma semana depois, o pastor fez um apelo.
Eu fui tocado pelo Espírito Santo a levantar a minha mão e aceitar a Jesus. E eu aceitei a Jesus. E a minha vida foi transformada há mais de 20 anos atrás. Eu larguei tudo. Eu joguei fora toda a porcaria que eu tinha. Eu larguei tudo para servir ao Senhor. E há mais de 20 anos, a minha vida foi transformada e tem sido transformada dia após dia. Nem sempre fui pastor, nem sempre fui pregador, nem sempre fui isso que vocês conhecem, que vocês vê. Mas eu já fui desgraça, eu já fui tristeza. Mas hoje eu tenho orgulho de ser a alegria da minha casa, da minha mãe, da minha família. E eu quero profetizar para você, mãe, para você, irmã, para você, esposa. Talvez você não ouça ele gritar, mas ele está gritando por dentro. Continua orando por mim, por favor. O seu filho talvez está gritando por dentro, a sua filha, seu irmão está gritando. Eu sei que você quer me ver na igreja, mas eu não tenho força para ir. Mas não desista de mim, não. Continua. E talvez essa é a sua história. Talvez você está vivendo o que eu vivi. Eu quero dizer para você, só tem um jeito, é Jesus, 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 Jesus. Eu aceitei a Jesus. E Ele mudou a minha história de vida. Ele me fez viver a melhor vida que um homem pode viver. E como Ele fez com a minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Então eu deixo essa palavra para as famílias que me ouvem. Para você que está orando pelo seu esposo, continua, mulher, não desanima não. Para você que está orando pela sua esposa, continua, vaso. Para você que ora pelo teu filho, pela tua mãe, todo mundo pode menosprezar. Todo mundo pode desacreditar da mudança dela, da mudança dele. Para você que ora pela sua filha, todo mundo pode acreditar, mas você não é todo mundo. Lembra, mãe? Você é diferenciado. Aleluia. Eu deixo essa palavra para você hoje. E eu disse para Deus, me tira desse mundo. E Deus me tirou. Quando eu fui dar por mim, 15 dias depois da minha conversão, eu estava no estúdio de uma rádio, iniciando um programa pela manhã, há mais de 20 anos atrás. E até hoje eu estou aqui, atrás de um microfone no estúdio de uma rádio, cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Sabe qual é o segredo de tudo? Foi que mesmo diante das tropeçadas, eu nunca caí, eu nunca parei. Tropeçar não é cair. Você pode ter tropeçado, mas o importante é que você se manteve de pé. Eu já tropecei algumas vezes, mas aqui estou de pé para a glória de Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, se você é a pessoa que está vivendo essa crise, Deus vai te colocar de pé. E se você é alguém que está intercedendo por alguém que está nessa crise, seja seu irmão, pensa nele, pensa nela agora. Seja seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu marido, sua esposa. Não desista, porque a tua oração e a tua conduta transformada vai transformar alguém. Que Deus abençoe. Esse é o momento de reflexão. Espero ter sido um canal de bênção para a sua vida nessa hora. A minha ministração termina agora e as suas atitudes começam agora. Eu sou o pastor Giovanni Nunes, para a glória de Deus. Se você quer receber ministrações como essa, é só você baixar o nosso aplicativo da Rádio Pleno Louvor na Play Store. Baixe o nosso aplicativo e ouça diariamente ministrações exclusivas e gratuitas, como a que você acabou de ouvir agora. Baixe lá. Quando baixar o aplicativo, você entra no grupo de ministrações, tem lá no menu grupo de ministrações, entra e fica no nosso grupo. Não é um grupo de bate-papo, então não é um grupo que as pessoas ficam batendo papo, é apenas um grupo de recebidos,
onde diariamente eu posto para você, ao término de cada programação, ministrações como essa e link dos nossos programas ao vivo e dos nossos cultos, só para você ser abençoado. Entra e faça parte desse grupo de pessoas que têm sido abençoadas diariamente, gratuitamente. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Shalom.